Boa noite, pessoal. Então, hoje conteúdo sobre a Revolução Russa. Então, ela é considerada por muitos historiadores como um evento muito importante do século XX. Então, hoje nós estamos em 2020. Ela aconteceu há 100 anos atrás, né? Lá por 1917, 103 anos, portanto. Por que a Revolução Russa foi considerada como um evento muito importante? Porque pela primeira vez na história, um país vivenciou uma experiência socialista. E para a gente entender o que é o socialismo, a gente tem que entender o que é capitalismo. A palavra capitalismo ela tem origem no capital, né? Capital é quando a pessoa trabalha para fazer capital e cada vez mais e ela trabalha, ela administra suas empresas, ela obtém lucro em busca de capital. Por isso, então, da palavra capitalismo. Socialismo significa social, ou seja, tudo aquilo que é repartido igualitariamente entre a sociedade. Por isso que a gente fala socialismo, que também, por sua vez, se aproxima muito com a ideia de comunismo. Por quê? Comunismo tem a sua origem na comunidade. Então, é uma forma de organização governamental comunista, ela se baseia na divisão social das suas riquezas. Então, ao contrário do que existe no capitalismo, no socialismo, todo mundo trabalha para o Estado, todo mundo trabalha para o governo e todo mundo participa dos lucros, ou seja, da produção que um Estado produz, o governo produz, certo? E no capitalismo não. Prevalece mais a questão do individualismo. Ou seja, eu trabalho, eu tenho uma empresa, eu tenho muitos funcionários que trabalham para mim e a lei permite que eu obtenha lucro em cima desses trabalhadores, certo? Então é importante que fique bem claro essa divisão entre socialismo versus capitalismo, certo? A Revolução Russa, não vou entrar muito em detalhes, mas ela teve várias fases até a sua conclusão final. A Revolução Russa, então começada no início, lá por 1917, no momento em que o mundo estava em guerra. Como eu já expliquei para vocês, a Primeira Guerra Mundial ela aconteceu entre 1914 e 1918. A Rússia participava dessa guerra e a Rússia tinha muitas despesas por conta dessa guerra. Ela estava vivendo uma crise muito complicada no seu país. Muitas pessoas eram contra a participação da Rússia nessa guerra. A Rússia estava vivendo uma crise de fome, uma crise econômica muito forte. E muitos trabalhadores começaram a se revoltar. E aí eles começaram é, se aproximar das ideias de um historiador, né, um economista chamado Karl Marx, que tinha essa ideia, né, do socialismo. E aí, como a Rússia ainda não era exatamente capitalista, ela era governada pelo czar Nicolau II, então a Rússia ela ela passou direto de um sistema de monarquia para o sistema socialista. Mas já aconteciam muitas explorações. Então, nesse contexto, apesar de muitas reivindicações, houve muitas mortes, por exemplo, em 1905, né, aconteceu vários protestos e o governo simplesmente mandava matar as pessoas que revoltavam contra ele. Era uma espécie de uma ditadura. E a crise que assolava a população, né, fez com que a população se organizasse em dois partidos, né, em dois grupos, os mencheviques e os bolcheviques. E nesse meio termo existia a tal da Duma, né? Por exemplo aqui, ó, como que a gente vai entender? Os mencheviques eles eram partidários de uma democracia representativa, burguesa. Os burgueses, vocês têm que lembrar que eles são capitalistas.
Então, os bolcheviques não, os bolcheviques já eram o oposto. Os bolcheviques aqui já eles eram partidários da tomada de poder pelos trabalhadores, uma espécie de uma ditadura do proletariado. O que é proletariado? Significa, né, os trabalhadores, é um termo usado, né, pelos comunistas, pelo comunismo de modo geral, né, e que os bolcheviques então acabaram liderando o movimento, criaram o Exército Vermelho, foram liderados pelo Lenin, né, e acabaram tomando o poder na Rússia e transformando a Rússia num país socialista, o primeiro país socialista do mundo. Depois esse socialismo não deu certo, né, e acabou virando uma ditadura. Hoje nós temos alguns países que ainda são socialistas, comunistas, né, como a questão da China, mais ou menos, a questão de Cuba também, que são países socialistas. Mas a gente vai trabalhar isso mais à frente. É importante a gente entender, então, que esses conflitos, por causa que a Rússia estava passando por bastante crise econômica, né, ela estava envolvida na guerra, em contrapartida os trabalhadores passavam fome e queriam mudanças. Então, baseado nas ideias de Karl Marx, eles implantaram então o socialismo na Rússia em 1917, conhecido então como a Revolução Russa. E aí a Guerra Civil, né, que durou desde 1917, porque essa Guerra Civil ela era composta pelo Exército Vermelho. O Exército Vermelho, a cor vermelha é o símbolo do comunismo, certo? Então a Guerra Civil ela durou esse tempo e ela finalizou então em 1921 com a vitória dos bolcheviques. E aí então ela vai se estender até durante a Guerra Fria, que é o outro assunto que a gente vai tratar com vocês mais adiante. E aí então fica como se deu a Revolução Russa. Então o que eu quero aqui de vocês? Eu quero que vocês analisem aqui a primeira parte, como se deu a Revolução Russa. Então, a primeira coisa, a Rússia se transformou num país socialista em 1917, ela vivia uma crise. Essa é mais ou menos um resumo. E aí vocês completam, né, nessas partes aqui, ó, construção, né, de uma sociedade socialista combatendo o rei Nicolau II. Quais eram os principais grupos envolvidos? Então, como eu falei para vocês, os mencheviques e os bolcheviques. Aqui vocês vão colocar. E quais as suas ideias, né? E aí, por último, o que você entendeu sobre o socialismo? E, em sua opinião, seria possível construir uma sociedade igualitária proposta pela Revolução Russa? Explique. Então, você vai escrever de que forma seria possível a construção do socialismo. Ou você acha que não é possível. Então, aí vocês vão ter que justificar, vão ter que explicar. Certo? Muito obrigado. Então, seria isso. Qualquer dúvida, estou à disposição.